O último treinamento para enfrentar o Nacional de Montevidéu pela Libertadores da América nesta terça-feira foi realizado e o técnico Roger Machado definiu a equipe que vai começar jogando, já que tem problemas em função do desgaste físico pelo acúmulo de jogos. Entretanto, ele vai fazer mudanças por aspectos técnicos no setor do ataque. O jovem Gabriel Carvalho vai ganhar uma vaga no time titular, o que vai render também milhões de reais aos cofres colorados, e eu explico isso. Mudança também no sistema defensivo, com o retorno de um jogador que estava no departamento médico. A gente fala sobre a sondagem que um clube italiano fez para um atacante de 15 anos de idade das categorias de base do Internacional. A fala do comitê da CBF sobre o suposto pênalti não marcado no último Clássico Grenal, que descontentou o bastidor colorado. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 21 de abril de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. A gente começa falando sobre a preparação do Inter para encarar o Nacional do Uruguai nesta terça pela Copa Libertadores da América às 9h30 da noite. Jogo importante para o Internacional. Claro, o Inter tem 4 pontos, é o líder neste momento do grupo F na Libertadores da América, mas precisa se consolidar no grupo, vencendo aquele que é o lanterna da chave dentro do Beira-Rio. O jogo teoricamente mais fácil da chave acontece a partir de agora, tá? O Roger teve nesta segunda-feira o único treino, basicamente, com o grupo completo para definir o time que enfrenta o Nacional do Uruguai. Ele tem problemas em função do desgaste físico de alguns jogadores. O Inter jogou no sábado um Clássico Grenal, com todo o gasto que existe em um Clássico Grenal, o desgaste que gera um Clássico Grenal. E ou pouco mais de 48 horas depois, 72 horas depois, entra em campo contra a equipe do Nacional do Uruguai, um jogo duro pela Libertadores da América. Entretanto, a decisão estratégica é mandar força máxima para o jogo contra o Nacional. Ninguém será preservado. Deve ir com força máxima. E aí, o Bruno Flores e o Rodrigo Oliveira, meus colegas, repórteres da Rádio Gaúcha, apuraram o time que Roger Machado colocou em campo no treinamento dessa terça-feira, tá? O Bruno Tabata, por exemplo, foi uma ausência dentro dessa atividade. E na vaga de Vitinho, que estaria deixando o time por uma questão técnica, entra Gabriel Carvalho. 17 anos de idade, entrou muito bem no Clássico Grenal do último sábado e ganha uma chance como titular na partida contra o Nacional de Montevidéu. Esta é a tendência para essa terça-feira. Até porque o Gabriel Carvalho, não só pelo aspecto técnico é importante que jogue, mas também por um aspecto financeiro. O Gabriel Carvalho foi vendido para o Al-Qadisiyah da Arábia Saudita por 16 milhões de euros. E dentro dessa venda de 16 milhões de euros, existem gatilhos que podem levar a negociação até 22 milhões de euros. E são vários os gatilhos que o Gabriel Carvalho pode atingir. Número de assistências no Al-Qadisiyah, número de gols no Al-Qadisiyah, temporadas como titular, convocações para a seleção brasileira. Ele jogar, por exemplo, o Sul-Americano Sub-20, que ele não pôde jogar nessa temporada, mas ele pode jogar daqui a 2 anos para bater mais uma meta importante. E uma das metas é o Gabriel Carvalho entrar em campo pela Libertadores da América, o que vai acontecer, a princípio, nesta terça-feira contra o Nacional do Uruguai. A gente não tem detalhes de quanto que é esse gatilho. Pode ser 1 milhão de euros, pode ser 2 milhões de euros, pode ser 500 mil euros. Mas é um gatilho importante dentre os que existem para que a negociação tenha um valor maior. Não é por isso que o Gabriel Carvalho vai jogar, porque naturalmente ele entraria em campo na Libertadores, tá? Mas é um ponto importante pra gente destacar. O Gabriel Carvalho, que foi muito bem no Clássico Grenal, ganha essa vaga, a princípio como titular, e vai desta maneira também dar um dinheiro para o Internacional em função destes gatilhos, tá? Existe uma outra mudança ainda no time titular, que é no sistema da zaga. Sai Rogel, entra Vitor Gabriel, tá? Situação que foi trabalhada. Time do Inter, Antony Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei. Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Gabriel Carvalho pela direita, Wesley pela esquerda e Ener Valencia no comando do ataque. É um provável time do Inter para encarar o Nacional do Uruguai pela Libertadores da América, tá? Avançando na pauta, eu gravei na tarde dessa segunda-feira um vídeo aqui no canal explicando por que o Ricardo Matias
garoto de 18 para 19 anos de idade do Internacional, ainda não teve oportunidades nesta temporada, como ele teve, por exemplo, no ano passado. O Ricardo Matias é um jogador que foi peça do Campeonato Brasileiro, que a seleção do Campeonato Sul-Americano que a seleção brasileira conquistou na categoria sub-20 e que ainda não teve oportunidade no time de cima. E há explicação no bastidor para isso. Eu cito essas explicações no vídeo que eu gravei na tarde dessa segunda-feira. É só conferir aqui no canal, tá? Mas eu quero falar sobre uma informação que vem do pessoal de GZH, o Marco Souza, repórter de GZH, apurou essa informação e publicou essa matéria nesta segunda-feira, a respeito de um jogador de 15 anos de idade que está na mira da Fiorentina, Fabrício Prado. Ele tem 15 anos e na última temporada pelo time sub-15 do Internacional, ele marcou 14 gols em 16 jogos e subiu para o time sub-17 do Internacional. E já está sendo monitorado pela Fiorentina da Itália, que está analisando o jogador. É claro que para ele ir para a Itália, ele teria que ter um passaporte italiano, teria que haver toda uma questão burocrática para ele poder se mudar para a Itália, ter uma naturalização italiana antes dos 18 anos de idade, senão ele só poderia ir para a Itália nos 18 anos. Mas é uma joia para a gente ficar de olho, tá, das categorias de base do Internacional. O garoto de 15 anos que está jogando já no Sub-17 e que desperta o interesse de um clube da Itália, Fabrício Prado, 15 anos de idade, está na mira da Fiorentina, tá? Para fechar, foi divulgado o parecer do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais da CBF, que é aquele grupo com Nicola Rizzoli, árbitro italiano, o Néstor Pitana, argentino, e o Sandro Meirahit, brasileiro, que emitem pareceres consultivos para a CBF sobre os lances polêmicos das rodadas do Campeonato Brasileiro. E no último Clássico Grenal, o Comitê Consultivo apontou que a arbitragem errou ao não marcar o pênalti contra o Inter e a favor do Grêmio. A direção do Inter não fica satisfeita com este parecer. E a direção do Inter já começa a pegar uma bronca, e já havia pego uma bronca do Comitê Consultivo. Pelo que o Comitê Consultivo falou da segunda rodada do Brasileirão, no lance aquele da expulsão do jogador do Cruzeiro pela falta em cima do Wesley, que gerou a suspensão do Marcelo de Lima Henrique. E pelo parecer que o Comitê Consultivo deu, no lance do pênalti em cima do Rogel contra o Fortaleza, onde o Comitê Consultivo disse que o Davi Luiz foi cuidadoso ao tirar a bola e não deveria ter sido marcado uma penalidade. E agora, o Comitê Consultivo disse que a penalidade contra o Internacional deveria ter sido marcada. Mais uma vez, o Inter vai contra o Comitê Consultivo e não concorda com o parecer emitido pelos especialistas, tá? O Inter não vai se manifestar agora sobre isso, mas em algum momento vai surgir. Em algum momento vai surgir alguma crítica, alguma ponderação do Internacional em relação a este parecer, que, de novo, foi contra o que o Inter defendeu publicamente em relação, nesta vez, ao lance do Clássico Grenal. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar algumas odds desta terça-feira e do jogo do Internacional contra a equipe do Nacional do Uruguai. Odd do Inter, extremamente favorito, 1,38. Empate, 4,35. O Nacional tá pagando 10. Joga na KTO com responsabilidade. Um site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!